Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. De fato, eu dei essa matéria no curso lá por muitos anos. E eu fiquei com a cara do curso, né? Da matéria, professor de Atos dos Apóstolos. É uma matéria muito intrigante, eu quero contar um pouquinho da história. Eu trabalhava em São Paulo e fazia a escola Rema em São Paulo, tinha outro nome. E depois que eu me graduei, me chamaram para ministrar, ali em Guarulhos também, eu trabalhava em Guarulhos também, em São Paulo, de uma forma geral. Eu rodava toda a zona leste de São Paulo. Eu aprendi a conhecer um pouco, sou da época ainda daquele guia 4 rodas. Quem é dessa época vai lembrar, os novinhos nem sabem o que é isso, mas os antigos sabem. Não tinha Waze, não tinha Google Maps, você tinha que abrir aquele mapão gigantesco para se localizar onde você estava ali. E se perder em São Paulo era uma coisa fácil. E eu estava trabalhando lá em São Paulo, nessa época, e eu fui convidado para dar aula de Atos dos Apóstolos na escola. E eu não tinha tanto tempo para estudo, porque eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo, subia e descia todos os dias, fiz isso por mais de 7 anos. Então, eu comecei a orar e falar para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para ensinar, eu sei que o Senhor me deu uma unção para isso, e eu quero que você me ajude a ensinar. E, para quem não sabe, quando eu fui levantado no ministério, foi lá em Campina Grande, no ano de 99 para 2000, e o pastor Bud, que era o presidente do nosso ministério, que já está na festa, né? Ele virou para mim no dia da minha ordenação e disse assim, irmão, o próprio Jesus vai ensinar você a pastorear. E sabe, irmãos, eu guardei essa palavra no meu coração e tem se cumprido esses anos todos. Porque ensinar apenas com conhecimento natural, irmãos, não tem a transformação quando o Espírito Santo influencia esse ensino. Na verdade, quando eu fui dar essa matéria, para quem nunca leu o livro de Atos, são 28 capítulos. É muito capítulo para dar em 8 aulas. Na época que eu fazia era 8 aulas. Agora diminuiu, são 7, na verdade são 6. Né? 6 dias de aula. E eu pedi graça para o Senhor para que Ele me ensinasse. E uma das coisas que Ele me ensinou, Ele disse, peça para mim fazer com que as pessoas que ouçam esse ensino estejam comigo numa viagem lá para quando aconteceu. E eles vão entender o que esse livro significa. O que é que esse ensino traz. E sabe, irmãos, eu vou fazer isso com vocês também, preparar vocês para pegar a mala para andar nessa viagem. E, na verdade, isso aqui não é uma história, isso aqui são fatos que aconteceram. Fatos relatados, e nós vamos falar sobre quem relatou esses fatos. E o Espírito Santo é o autor desse livro. E, na verdade, alguns deram o nome um certo século atrás, de Atos dos Apóstolos, mas o correto seria Atos do Espírito Santo. Porque é o que você vê aqui, do começo ao fim, o Espírito Santo atuando na igreja que tinha acabado de nascer, que nós chamamos de igreja primitiva. Né? Então, quando você vê algumas coisas acontecendo ali, você vai perceber que era a igreja do início. Foi a primeira igreja que nasceu. Né? Jesus veio trazer o reino de Deus. E a igreja era e é uma ideia de Deus. Então, quando você vem para a igreja, não é ideia de pastor, isso é ideia de Deus. Ele planejou a igreja para nós ficarmos debaixo de uma orientação, debaixo de um ensino, debaixo da comunhão do Espírito Santo. E eu quero já começar a dizer que existe uma unção chamada unção coletiva. Amém, glória a Deus. Existe a unção individual que cada um recebe, mas existe a unção coletiva, aquela unção que vem quando nós nos reunimos no mesmo lugar. Quando você se reúne com o propósito correto, a unção de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Nós vamos ler também momentos em que os discípulos se reuniam no mesmo lugar. A igreja se reunia. E isso é um hábito que nessa geração está começando a perder. Eu posso receber em casa, eu tenho o Instagram, eu tenho
eu tenho YouTube, eu posso assistir, por que eu vou lá para a igreja? Não, está perdendo a essência. Nós vamos ler sobre isso. Eu vou descrever um pouquinho da história do livro de Atos, só para você entender. O livro foi escrito e narra a propagação do Evangelho de Cristo, desde Jerusalém até Roma. Principalmente os atos de Pedro e Paulo, e muito mais de Paulo. Em 63 depois de Cristo, calcula-se que este livro foi escrito. Não está relatado o autor do livro. Quando está dizendo que não está relatado, eu gosto de fazer uma brincadeira. Vou fazer ela agora. Quem escreveu o livro de Romanos? Alguém sabe me dizer? Paulo. Alguém mais se arrisca a falar um outro nome? Bom, me lembra de no final da aula eu falar quem foi que escreveu? Tá bom? Se foi Paulo ou não? Ok? Epístola de Paulo aos Romanos. E eu acho engraçado que às vezes nós passamos batido nas leituras, a gente não se atenta para o que está escrito. Ok? Veja, não estou dizendo de quem é o autor do livro, eu disse quem é que escreveu. Quem entendeu isso? Assim, quem escreve e quem é autor do livro. Quer ver um exemplo? O irmão Reagan. O irmão Reagan nunca escreveu o livro. Hoje aqui esse aqui é do irmão Reagan. De fato, são compilações das ministrações dele. Está aí não. Então, esse livro que ela acabou de apresentar, o irmão Reagan nunca escreveu. A editora ou a igreja do irmão Reagan transcreveu ministrações dele e se tornou um livro. Ele não é autor. Agora, o filho não, o filho tem livro. Ele escreveu. Também não sei se ele mesmo escreveu ou se ditou alguém para escrever, Vocês estão aí, não? É só para você se distrair um pouquinho. O autor situa a narração do cenário de Betânia, Lucas 24, 50. Se você abrir lá comigo, aqui na tela também acho que vai mostrar, a Julinha vai postar aqui para mim. Lucas 24, 50. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. Então, deixa eu dizer algo para você interessante. O Evangelho de Lucas, quem escreveu? Lucas. Nós sabemos disso. E você vai perceber que no início do livro de Atos, abre lá comigo, Atos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele escreve no início do livro. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Para quem foi escrito Atos dos Apóstolos? A Teófilo. Vocês estão comigo aí? Dá para entender isso? Ele está dizendo isso para o Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, foi elevado às alturas. Olha, mesma frase que está escrita em Lucas. Então, o autor do livro de Atos é Lucas. Ele está dizendo lá que em Atos, eu escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, relatando as coisas que aconteceram. Então, o vínculo aqui está ligando já um livro ao outro. Em volume de escrito, irmãos, Lucas é o que tem mais volume. Paulo tem mais livros, mas Lucas tem mais volume. Então, se você lê o livro de Lucas, e Lucas, você sabe, ele era médico. Médico daquela época. E sabe que médico é muito detalhista. Sim ou não? Ele tem que estudar muito. Eu tenho vários parentes que estudam medicina. A Ana Lídia é uma delas, está estudando medicina. O Abraão também. A Priscila já se formou. E estuda muito. São detalhes, são coisas. E Lucas, ele é detalhista. Tem detalhes no livro de Lucas que você não vê nos outros evangelhos. Então, você lê os 5 evangelhos, você vai ver que o de Lucas ele é específico. Ele conta detalhes. Quando você for ler o livro de Atos comigo, você vai ler um pouco. Provavelmente não vou ler todo o livro de Atos, provavelmente não vai dar tempo, mas eu estou dizendo para você que ele relata, até nome de navio ele cita.
E navegamos, tal. Então, ou seja, existe da parte de Deus explicando que algumas pessoas gostam das coisas mais detalhadas do que outras. E Deus, quando Ele quer contar um detalhe, até um detalhe que pode parecer insignificante para alguns, tem um significado espiritual. Deus não vai escrever algo, mandar alguém escrever alguma coisa sem significado. Tudo tem um significado. Aleluia. Uma vez eu estava estudando, irmãos, e quem já leu o livro de Números? Quem já viu as genealogias? E vai, e gerou. E um dia eu falei, Senhor, para que proveito, isso faz muito tempo, que proveito eu tenho de ler essa genealogia toda? Quer saber a resposta? Levei um puxão de orelha. Sabe, amados, eu achei lá na genealogia que alguns descendentes daquelas pessoas que desagradaram Deus eram os egípcios. Os egípcios são descendentes desse povo. E eu descobri uma coisa: maldição não pega no povo de Deus. Quem disse isso? Um profeta disse. O profeta falou isso. Contra ti, Israel, não vale maldição. Você lembra disso? E sabe o que acontece, irmãos? O povo que recebeu a maldição foram os egípcios. Aquelas maldições que foram lançadas sobre aquele povo, havia uma razão na genealogia para... Eram descendentes de Cão. E eu falei, Senhor, por causa disso, então, é que a maldição veio sobre eles. Porque a descendência de Abraão não podia ser amaldiçoada. Não vale maldição onde Deus abençoou. E sabe, queridos, muitas vezes nós vemos crentes com medo de macumba, medo de pessoa falando. Quem é que tem medo de você? São eles. Você é perigo para eles. E não eles para nós. Eu até brinco, está passando tem uma macumba na esquina. Você olha para uma macumba, eu olho para você, lembra da palavra de Deus que diz, o maior habita em vós. Eu olho para uma macumba e falo, quem é o maior? Onde é que está o maior? Está em mim ou está ali? Está em mim. Então, está quebrado. Sabe, querido, que nós soubermos o que nós somos, o que temos e o que podemos em Deus, a sua vida muda. Medo não vai ficar mais em você. O perfeito amor lança fora todo medo. Quem tem o perfeito amor dentro do seu coração aí? Medo não pode colar em você. Você até pode querer ficar com ele, mas não é seu. Eu até brinco, né? Tem certos tipos de receio, vou falar receio para não falar medo. Você chega numa laje do 20º andar, onde não tem parede, você fica na beiradinha assim, vai dar um medo, né? Esse medo é preservação do seu corpo, não é medo do espírito de medo. Porque Deus não te deu espírito de medo. Mas de amor e moderação. Ele não deu espírito de medo. Então eu não tenho o que Deus não me deu. Amém. Glória a Deus. Quem já voou de avião aqui? Isso. Se você tem medo de voar de avião, começa já, desde agora, a dizer assim, Pai, obrigado porque você me livrou do medo. Mas o medo vai bater lá na tua porta. E você fala, eu não vou ficar com ele, não é meu. E sabe, irmãos, quando você resiste ao medo, ficando na palavra, ela vai defender você. Você não pode andar naquilo que Deus não planejou para você. E medo é um lugar onde Ele não colocou você. Aleluia. Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Veja que esse aqui é o livro de Atos, hein? Já peguei um atalho já, né? Já falei outras coisas para vocês. Aleluia.
Então, o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas e descreve as obras e atos dos apóstolos sob a direção do Espírito Santo. O livro de Atos é um dos livros constantemente citado por causa da sua variedade de assuntos e ensinos ali contidos. E diz também aqui que no primeiro livro o autor cita o que Jesus começou a fazer e a ensinar, e no segundo, o que a igreja começou a fazer e a ensinar pelo mesmo Espírito. No primeiro livro ele falou que Jesus começou a fazer e ensinar, nós lemos aqui em Lucas. E agora em Atos você vai ver o que a igreja aprendeu dele, também fez e foi guiada pelo Espírito Santo como Jesus era guiado. Aleluia. A parte histórica aqui é a seguinte: neste livro são relatados os primeiros 30 anos da primeira igreja. Neles são citados 32 países, que eram naquela época, né? 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo. Pensa como Lucas era detalhista. Ele a nível de detalhe. O livro de Atos serviu de elo entre os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. Você pode ler lá, ele está encaixado ali. E sabe, irmãos, nesse princípio, na igreja primitiva, 3 fatos importantes são relatados ali. Primeiro, eles criam na palavra e a ensinavam. Pega isso para você. O que você recebe tem que entregar. Não retém só para você. Começa a ensinar as pessoas. Plenitude e unção do Espírito Santo. Você vai ver aqui a manifestação do poder do Espírito Santo nessa primeira igreja. Conheciam a autoridade do nome de Jesus e usavam. Aleluia. 3 chaves para o livro de Atos. A primeira chave é a palavra, o Espírito e o nome de Jesus. Você vai ver muito isso acontecendo no relato de Lucas. E começando no capítulo 1, agora que nós vamos começar a leitura do livro de Atos, só 28, irmão. Segura aí que tem. O pastor falou que tem 5 quintas-feiras esse mês. Então, essa é graça de Deus, viu? Eu vou contar um detalhe para você que você não sabe. Uma vez um pastor cego, já viu pastor cego, irmãos? Eu vi pastor cego, ó. Era 2 irmãos cegos, tinham igreja, eram pastores da igreja, lá em Guarulhos. Me convidaram para ministrar Atos. Eu falei, tranquilo, eu dou aula na escola Rema, então estou sossegado para dar, eu já dei vários anos, e me preparei. Aí, de repente, quando eu cheguei lá para dar aula, ele falou, então, está preparado? Eu falei, estou. Quantos dias eu vou ter? Ele falou, 1. Falei, não entendi. Ele falou, 1 dia. O senhor vai ficar comigo de manhã até de noite, até de tardinha. Eu olhei para Jesus e falei, Jesus, olha o que o senhor fez comigo. São 28 capítulos. Irmãos, eu consegui dar os 28 capítulos. Eu li todos eles. Quando chegou 4 da tarde, a minha voz sumiu mesmo, falei, irmão, lê para mim. Aí a irmã começou a ler, e eu comecei, mas terminei os 28. Eu achei que não ia terminar, irmãos. E não é só ler, não. A gente lia e ensinava, lia e ensinava, lia e ensinava. Porque no livro de Atos, irmãos, tem muito ensino. Muito ensino. Você vai aprender, eu sei que você vai pegar a visão e você vai andar nela. Vamos lá. Atos capítulo 1, abre comigo lá a sua Bíblia, se você está no digital. Se você está com a sua Bíblia de papel, não temos preconceito, tá? Vamos lá. Atos 1 diz, escrevi o primeiro livro, foi Lucas, né, falando sobre o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas, incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo, olha o detalhe, irmãos, isso aqui está falando de Jesus ressuscitado, tá? Eu vou repetir de novo. A fala aqui é de Jesus ressuscitado. Veja só.
Vou repetir de novo aqui. Aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles. Um corpo ressuscitado comendo. Quem vai ter um corpo ressuscitado igual ao dele? Amém. Alguém pode levantar a mão aí? Amém. Aleluia. Lembra que se ele comeu, você vai poder comer também. Amém. Mas o corpo é glorificado. Tem coisa aí que nós não sabemos, mas vamos saber, tá? Lá você aguarde. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o quê? Poder. A palavra poder aqui, irmãos, é a palavra grega dunamis. Quem já ouviu falar já de grupo que canta, chamado dunamis? Não? Essa palavra grega significa poder. E o dunamis, irmãos, é uma palavra cuja raiz vem da palavra dinamite. O que é dinamite, irmãos? Quem já viu desenho animado? Em que tem aquelas bananinhas de dinamite? Aquele negocinho fininho carrega poder lá dentro. Sim ou não? Só que ele só é poder quando ele explode. É a manifestação daquele poder. Quem entendeu alguma coisa aí? Você recebeu o Espírito, que é o poder de Deus, ele está esperando você colocar em ação. Então, a palavra dunamis você vai receber, no caso, Jesus estava dizendo para eles, deixa eu colocar uma sintonia para você entender o contexto aqui. Vou falar o que pode chocar alguns, mas segura aí, porque vai vir a explicação depois. Você sabe que os discípulos até esse momento não tinham sido salvos? A salvação, irmãos, foi quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Se completou a obra. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas nesse momento foi a transição. Jesus estava vivo ainda. Maria tentou segurar ele lá, e ele disse, não me segura, mulher. Porque eu não fui para o Pai ainda. Eu não completei, eu tenho que completar para que a salvação venha. Aleluia. Até Jesus, irmãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo vindo sobre. E o Espírito Santo vinha sobre. Vinha sobre os profetas, vinha sobre os reis, vinha sobre os sacerdotes. Mas a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele veio habitar em você. Aleluia. O profeta disse isso. Eu não preciso mais um ensinar ao outro, conhece ao Senhor, porque eu serei o Deus deles. Ele estava profetizando, dizendo, ei, Deus vai morar em vocês. Aleluia. Não vai ser necessário mais um ensinar ao outro, que o próprio Espírito vai estar em você e ele vai te levar a toda a verdade. Aleluia. Não está dizendo que você vai receber dormindo a leitura que você devia fazer. Ele só vai lembrar o que você leu. Aleluia. Então o Espírito Santo, nesse momento, Jesus está anunciando, e aqueles fazem uma pergunta muito estranha, que eles estavam ligados no reino natural, e Jesus estava trazendo um reino espiritual, e eles disseram, vai ser essa época que o Senhor vai restaurar, vai tirar os romanos daqui, vai trazer o reino? A resposta dele foi interessante, não vos interessa. Vou traduzir isso. Não é da sua conta. É o recado que ele deu. Ele falou exatamente isso. Não vos compete saber nem tempo, nem época que o Pai reservou para si mesmo. Ou seja, foi a pergunta que não teve resposta. Aleluia, Deus é bom, né? Mas o que ele fala em seguida? Vocês querem saber isso, mas eu vou dizer uma coisa melhor para vocês. Mas recebereis
Eu pergunto, irmãos, por que ele tinha que subir? Porque o Espírito veio, ele mandou o Espírito, estava nele. Ele é o primeiro. E nós somos a igreja, recebemos em seguida. Quando ele subiu, o Espírito veio. E a partir desse momento, você experimentou nascer de novo. Quem nasceu de novo aqui? Quem fez você nascer de novo? O Espírito. Você nasceu do Espírito. Lá em João capítulo 3, Nicodemos teve um encontro com Jesus. E ele não entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Importa nascer de novo. Perdão. E ele disse assim: como eu posso nascer de novo sendo velho? Deixa eu dizer algo para você, querido. O reino de Deus não se discerne naturalmente. Porque é espiritual. Ele falou: importa que você nasça de novo. E Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que ele está dizendo? Você nasceu de papai e mamãe, não foi, Nicodemos? Pois então você tem que nascer do Espírito agora. Por isso que você nasceu do Espírito. E Jesus está dizendo exatamente isso. Mas aqui nesse momento de Atos 1, versículo 8, ele está dizendo do revestimento do Espírito Santo. Quando você, deixa eu fazer uma explicação para você entender, isso nós ensinamos na aula. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo no seu espírito e ele nasce de novo. Experiência do novo nascimento. Em Atos, eles queriam revestir de poder. Para quê? Para anunciar, para ser testemunha. São dois momentos. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você, tira o coração de pedra, põe um coração de carne. Você nasce de novo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E além disso, depois você tem o segundo passo, que é ser revestido do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos mostrar aqui em Atos 2 a realidade sobre o batismo. Então ele está dizendo aqui: mas esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Espera, ele falou, há um tempo para a manifestação, porque até esse momento o Espírito não havia sido dado. Quem lembra quando Jesus saiu das águas, o que é que João Batista viu nele? Sei que você não estava lá, mas você deve ter lido. A figura do Espírito como uma pomba sobre ele. O que é que ele recebeu? O Espírito. Ele nasceu com o Espírito. Não, naquele momento do batismo, o que o primo dele falou para ele? Quem que me entende o que eu estou falando? João Batista era primo de Jesus, sim ou não? Isso, para quem não sabia, eles eram primos. E João Batista disse para ele assim: Senhor, tu que tem que me batizar, não eu batizar você. Não foi o que ele disse? Eu não sou digno nem de desamarrar a tua sandália. Ele disse: faça, eu vou dizer minhas palavras, tá? Faça como está escrito, para se cumprir toda a justiça. Faça como Deus quer que seja feito. Me batiza. E quando ele batizou Jesus, o Espírito Santo. Uau! E o ministério de Jesus começou naquele tempo. Antes você não vê o ministério dele. Você vê quando foi criança, vai contando mais histórias, mais situações que alguém viu. Mas ele mesmo, o ministério dele começa quando o Espírito Santo vem. Então tudo que ele fez foi debaixo da direção do Espírito. Da mesma forma sou eu e você. Quem está entendendo? Aleluia. Então veja, nesse momento nasceu a igreja. Deixa eu ler aqui, aquela tradução do capítulo 1, versículo 8, em outra versão, diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e então ser-me-eis, olha que palavra linda, produtores de evidências. Essa palavra testemunha também pode ser traduzida por produtor de evidência. Quem já orou por alguém e essa pessoa foi curada?
O que é isso? Isso é uma produção de evidência de que o Espírito está ali, o poder está em ação. Não adianta você dizer assim, eu sou médico, engenheiro, tenho um diploma em casa, mas você não exerce a função. Você é engenheiro de diploma, mas não é engenheiro de prática. É médico de diploma, não é da prática. E o poder foi dado para você praticar. Para você usar ele. Foi dado para a igreja. Vocês estão ainda aí? Aleluia. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é o recebimento do poder divino para testemunhar Cristo. Aleluia. Vamos lá, versículo 12. Volta lá em Atos, porque o livro é de Atos, né, irmãos? Versículo 12. Vamos lá. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Deixa eu dizer algo para você que você tem que entender também. A Bíblia foi escrita para pessoas daquela época, com aquela visão, e a jornada de um sábado é o que podia ser feito no sábado, porque sábado é o dia do Senhor, não podia fazer, segundo a lei, nenhum tipo de obra. Então, a jornada de um sábado, eles estabeleceram que X distância era a jornada, aquela você podia fazer. Então, ele está citando isso aqui. Então, lá. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Uma outra explicação que eu gosto de deixar bem explicada, as pessoas de idade gostam que eu explique porque elas entendem mais. Naquela época, irmãos, as pessoas não tinham sobrenome. Como é que se identificava uma pessoa? De onde ele era, filho de quem ele era. Vocês estão aí? O João, que batizava, qual era o nome dele? João Batista, por quê? É o que batizava. Jesus é chamado de quê? De Nazaré. Jesus da onde? Da cidade de Nazaré. Vocês estão entendendo ou não? Maria Madalena, que nós chamamos de Maria Madalena, o nome dela é Maria de Magdala. O que era Magdala? Era uma cidade. Então, quando você lê esse texto aqui que você está ouvindo, vamos lá. Tiago, filho de Alfeu. Olha lá, quem é o Tiago? Tinha dois Tiagos lá, o maior e o menor. Esse aqui quem era? O filho do Alfeu. Quem é que está vindo? É o Tiago. Qual deles? O filho do Alfeu. Simão. Esse Simão era Zelote. Zelote era não vou falar uma seita, mas uma determinada posição que eles tinham, e era aqueles que não gostavam de Roma e que queriam acabar com Roma. Tá? Eles eram xiitas, brincando com vocês. E Judas, filho de Tiago. Então a relação de nomes aqui é por conta disso. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu gosto de ler isso aqui, irmãos, porque há um texto, eu não vou procurar com você, que vai gastar tempo, mas há um texto que os seus não criam nele. Em Lucas. E aqui eu vi os irmãos lá. Olha, os irmãos estavam lá. O que eu entendi? Se converteram. Os irmãos dele, que não criam nele, se converteram, estavam lá. Olha só quem estava lá. Olha lá. Todos esses, versículo 14, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres. E além das mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Tem parede que não se converteu ainda? Faça como Jesus, irmão, crê até o fim. Amém. Aleluia. E no versículo 15 diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de uns 120 pessoas, e disse: irmãos, sabe, irmãos, quando eu gosto de ler o livro de Atos, eu gosto de ler como foi. E ele está dizendo: irmãos, olha só, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade.
E, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Lá em Salmos já estava determinado que alguém tinha que ocupar o lugar de Judas. Ele está dizendo exatamente isso. 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi elevado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes, né? O primeiro chamava José, chamado Barsabás, cognominado Justo, ou sobrenome Justo, e Matias. A pergunta que fica aqui, irmãos, é aquela que já me perguntaram uma vez: por que não Paulo? Alguns já sabem que tiveram aula de Atos comigo, provavelmente devem saber a resposta. São para ser escolhido. Que início? Até a ressurreição. Até quando ele foi tomado. Desde o início até o fim. Era qualquer um que estava com eles. Por isso Paulo não estava lá. Paulo só aparece lá para frente, no livro de Atos. Ele nem havia se convertido, perseguindo os judeus, os cristãos ainda, nessa época. Por isso ele não foi escolhido. 2 se levantaram. Quem foi? José, chamado de Barsabás, e quem mais? E Matias. Olha que interessante. Vamos lá. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, o qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado o lugar com 11 apóstolos. Quem já no passado, vou falar que no passado, quando você se converteu, abria a Bíblia dizendo 1, 2, 3 já. Oh, Deus, fala comigo. Ninguém nunca fez isso, né? Esse é mais ou menos tirar sorte. Mas, no passado, lá naquela época, tinha Urim e Tumim, que eles realmente faziam isso. O interessante, irmãos, é que depois desse fato aqui, vai acontecer algo em capítulo 2. O que acontece no capítulo 2 de Atos? Logo no comecinho. Eles recebem o batismo do Espírito Santo. E o que acontece? Desse dia em diante, você vai ler todo o livro de Atos, não tem mais escolha por sorte. Por quê? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você tem alguém que vai guiar você por dentro. Você não precisa mais tirar sorte. Senhor, se tu quer que eu vá para lá, que nem o chumacinho lá de... Como é que chama ele? Esqueci o nome dele agora. Gideão. Senhor, se tu quer que eu vá para lá, que isso aqui fique molhado, isso aqui fique seco. Fazendo prova com Deus. Irmãos, crente que ainda faz isso é porque não conhece aquele que habita dentro. Ele foi levantado para guiar você. Você não precisa de amostras externas, mas você precisa compreender a voz do Espírito. E ele foi levantado por Jesus para habitar em você e guiar você a toda a verdade. Aleluia. Então, terminando aqui o capítulo 1, o propósito principal, deixa eu ver aqui, isso, deixa eu terminar aqui. Isso mesmo. Então, lançaram sortes, que eu farei, que é Urim e Tumim, luz e perfeição. Isso está em Números 27, Êxodo 28, 1 Samuel 28, fala sobre esse assunto. E os sacerdotes usavam para saberem a vontade do Senhor. E neste texto é a última vez que se vê relatado, lançando sortes. Daí por diante, após o batismo no Espírito Santo, começaram a ser guiados.
A escolha do 12º apóstolo foi em obediência à palavra. Aleluia. Capítulo 2. Deixa eu ver meu tempo, já está terminando. Versículo 1. Estão comigo aí? Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, na quinta que vem eu vou falar um pouquinho sobre Pentecostes, tá? Me lembre que eu vou fazer isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Que lugar? Jerusalém. Foi o que Jesus disse em Atos 1:8. Ficar em Jerusalém até que do alto. Obediência traz cumprimento da palavra. Se eles estivessem em outro lugar, não receberiam o que vão receber agora. De repente, diga de repente. Estavam esperando? Não, de repente. Ficaram vários dias ali se reunindo e de repente. Deus é o Deus do de repente. Veio do céu o quê? Um som. Como de um... Pergunto para a igreja, veio o vento ou veio o som? Por que nós cantamos que veio o vento? Hello? Nós temos que ser bíblicos, irmão. Tem que ler o que está escrito. E está escrito que veio um som. Como de um vento. Era vento? Não, era som. Som de vento. Vamos lá, continuando. E um vento impetuoso, né? E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles. A palavra é muito importante. Línguas como de fogo. Era fogo? Veio fogo, irmão? Não. Línguas como de fogo. Vai ouvindo, tenha paciência com o pastor. E pousou uma sobre cada um deles. O que é que Deus está dizendo? O batismo é individual. É um por vez, é um por um. E deixa eu falar algo interessante. Olha só. O que se ouviu em primeiro lugar, que estavam relatando? Um som como de um vento impetuoso, um som. E de repente, línguas. Aí você fala, línguas? O que é isso? Línguas sobre cada um. E o que saiu da boca deles? Línguas. Ou seja, receberam e falaram. Receberam e falaram. Receberam e falaram. O quê? Línguas. O que receberam? Línguas. E fizeram o quê? Falaram línguas. Aí nós cantamos as músicas aí de fogo, não tem nada de fogo, nem de vento. É como. E nós ficamos cantando, vem aí vento, vem vento. Não vem vento nenhum, você fala, por que não vem vento? Porque é um som. E aqui, irmãos, inaugurou, foi a primeira vez que veio, sobre a igreja. Está começando uma nova etapa, o reino de Deus chegou. Aleluia. E aqui diz mais, todos ficaram o quê? Cheios. E passaram a falar, porque receberam. Receberam e falaram. Por que alguns não falam em línguas, sendo batizados no Espírito Santo? Porque a mente bloqueia. Quem ora em línguas, irmãos, fala mistérios com Deus. Já leu isso já em lá? E a língua que você fala não é aquela língua que você aprendeu desde bebezinho. É a língua estranha. E o que é uma língua estranha? Diga, estranha. Ela é tão estranha que a tua mente não entende. A mente não é frutífera com aquilo. Ela não aprende nada, a mente. Mas o teu espírito. Mas Deus ouve. Você fala em línguas, mistérios com Deus, e edifica o teu espírito. A sua mente fica assim, como é que é? Ralabacaxá, como é que é? Ela fica raciocinando. E algumas pessoas travam, falam, não, isso é loucura, não vou falar não.
Deixa eu dizer uma dica para você. Mergulha. Vai. Começa a falar, não tenha medo. Mas eu repito a mesma palavra sempre. Repete porque você não pediu. Pede e você recebe outras línguas. Quem dá as línguas é o Espírito Santo, que concede. Você não pode ficar parado no mesmo estágio. Deus, quando criou você, criou para você ser criança, bebezinho, vai crescendo e adulto. Você tem que crescer também nas coisas de Deus, irmão. Quando a criança andava como criança, fazia as coisas próprias de criança, mas depois que eu cresci, que eu fui adulto, deixei as coisas próprias de criança. Vocês estão aqui ainda ou não? Amém. Aleluia. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, quem concede a língua? Então, quando você acha que é esquisito, irmão, você está dizendo que o Espírito Santo é esquisito. Mas somente ele é mesmo. Sim ou não? Porque a oração em línguas ela é esquisita, irmãos. Não tem tradução natural. Você pode pedir para Deus te conceder a interpretação. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, deixa eu dizer para você, tudo que está escrito foi escrito para o nosso benefício. Não foi para escandalizar você. Né? Se você se escandaliza, irmãos, anda na fé que Deus colocou no seu coração. Eu costumo dizer que João Batista, ele se escandalizou com Jesus, sim ou não? Você é aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Quem lembra que ele mandou esse recado para os discípulos? Aí Jesus chamou lá pessoas doentes, curou um aleijado, cego, coxo, e falou, vocês viram? Então diga para ele o que vocês viram e ouviram. Ou seja, o João Batista parou no batismo. E nós avançamos para o Pentecoste. Nós avançamos mais, nós queremos mais. Quem quer mais, recebe mais. Quem quiser parar, não tem problema nenhum. Está salvo, mas vai ficar ali. Quem quiser mais, mergulha. Vai fundo, vai. E sabe, irmãos, o Espírito Santo está aí disponível para você e para mim. Ora, versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém. Isso aqui que é tremendo. Falta 4 minutos. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Era muita nação, viu, naquela época. Quando, pois, se fez ouvir o quê? Agora, deixa eu pegar, vamos interpretar isso aqui. Se você estivesse lá naquela época. Lá em Jerusalém, tinha gente do mundo todo, não é isso que ele está dizendo aqui? Aí ele está dizendo, quando se ouviu aquela voz, então o povo que estava lá na rua ouviu alguma coisa. E a igreja estava lá, não estou orando em língua não, tá só baixinho. Como é que eu ouvi lá fora se eu estava falando baixinho aqui? Vamos lá? Só para terminar, pastor, eu estou acabando. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria... Deixa eu dizer, tinha uma multidão na porta ouvindo eles? Não, a zoada foi tão grande. Eu vou repetir de novo. A zoada é um termo correto, tá? O barulho foi tão grande que lá fora o pessoal disse, o que é que está acontecendo lá dentro? Chegaram lá gente de todas as nações. E quando eles chegaram, o que ouviram? Eles engrandecendo na língua deles que estavam entrando. E eles que estavam orando nem sabiam falar a língua deles. Vamos ler aqui. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus? Todos esses aí que estão falando? E como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha. Nós somos do mundo inteiro, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus?
Irmãos, o milagre foi grande. Eles não estavam orando em língua, nós oramos aqui, mas as línguas que eles oraram a primeira vez, que foi a primeira vez que eles oraram em língua, a igreja orou, pessoas da rua disseram, nossa, eu sou lá da Ásia, como é que ele está orando a minha língua? Ele nem fala a minha língua, olha lá, e está engrandecendo Deus, ela dizendo que Deus é bom, que Deus é... Todos eles disseram isso. E às vezes nós lemos o livro de Atos e achamos, livro de Atos, não. Irmãos, foi um milagre grande que aconteceu aqui. Versículo 12 diz, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que é que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Essa palavra eu vou deixar para lá, né? Já deu 9h30. O que é que eles viram que disseram que ele estava embriagado? Viram alguma ação que demonstrava que eles estavam bêbados. E como é que reage um bêbado? Desde a época que criaram a bebida até hoje, vai. O que faz um bêbado? Para falar que podia dizer tão loucos, tão lunáticos, não, mas disseram que era bêbado. Bêbado tem uma reação. Deus quer deixar você bêbado do Espírito. Por isso que o símbolo do Espírito Santo é o vinho. Não estou dizendo que você tem que beber vinho, não. Estou falando que é um símbolo. O Espírito Santo foi dado para nós, irmãos. E a reação das pessoas naquele momento de embriaguez. Aí você diz assim, mas eu sou quietinho. Irmãos, no céu vai ter o seu lugar de quietinho, mas tem lugar que vai ser uma zoada. Tá? Porque a Bíblia diz que diante de Deus tem festa. Deus gosta de festa. Só olhar as festas que Ele criou para Israel aqui, Deus gosta de festa, irmãos. Ele gosta de alegria. Então vai ter um tempo, irmãos, onde que a igreja vai despertar para isso que está escrito. Agora eu estou falando para vocês da igreja primitiva. Irmãos, nós somos bem depois da primitiva. Puxar a nossa orelha. Nós devíamos estar melhor. Mais animados. Crendo mais. Vocês estão aí, não? Aleluia. Pastor, obrigado. Quinta-feira tem mais. Eu parei só em Atos 2, tem só 26 capítulos.